Olá! Oi, gente! Vamos abrir uma kombucha para começar bem a noite. Vou de Clitória ternatia, fada azul e limão. Ótimo para se tomar à noite, né? E ainda pode ajudar no emagrecimento. Ah, que delícia! Aqui são os meus testes aqui que eu vou fazendo. Uma delícia! A Clitória, para quem não sabe, é a fada azul. Ela é bem relaxante também, melhora a qualidade do sono. Então é muito bom para tomar aí uma kombucha à noite de Clitória. Essa aqui eu coloquei bem pouquinho, coloquei com limão, então ela ficou bem clarinha, mas tá muito gostosa. E muito benéfica. Então, gente, oi para todo mundo que está entrando. Muito obrigada por estarem aqui na nossa segunda científica, investindo aí o tempo de vocês em conhecimento que rende os melhores juros, né? E eu sempre amo estar fazendo aqui com vocês porque eu também estudo e quando a gente fala, a gente aprende ainda mais. Então, um exercício aí para todo mundo, para todo kombucheiro que ama kombucha, que comercializa kombucha, é falar sobre a kombucha. Né? Todas as vezes que a gente fala sobre kombucha, que a gente estuda e divulga e multiplica o nosso conhecimento, além da gente estar passando nosso conhecimento para as pessoas, que é o nosso maior propósito na vida, né? A gente está aqui para justamente reproduzir os nossos talentos, né? Tá aí, para quem conhece a parábola dos talentos, a gente está aqui para multiplicar os nossos talentos. E quando a gente aprende algo e a gente multiplica, a gente passa adiante, a gente explica para as pessoas, a gente está fazendo bem e a gente está fazendo a nossa missão aqui na Terra, tá? Então, espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Hoje na enquete ganhou kombucha e fígado, né, para me falar pesquisar sobre o fígado. E aí, quando eu fui pesquisar, fazer uma pesquisa rápida ali no Scopus, eu me deparei com um artigo bem jovem, né, bem novinho, de 18 de março. Eu achei interessante trazê-lo para vocês, apesar de não estar especificado, kombucha e fígado é kombucha e ressaca, né? Que também tá totalmente atrelado ali às doenças do fígado, né, e tudo mais, tá conectado ali com o fígado. Eu achei interessante, fica para a próxima semana falar só sobre o fígado, mas como eu achei muito legal esse artigo, é novo, né, foi publicado 18 de março de 2023, então ele tá novinho aí pra gente estudar sobre ele, ver o que a ciência tá nos falando já. E esse estudo é bem interessante porque ele trata tanto, faz o teste, faz as análises tanto em camundongos quanto em células de humanos. Então é muito legal. Artigos que vêm já com esse sentido de fazer a pesquisa, né, em seres vivos é bem interessante, porque in vitro, que seria pesquisa ali nas lâminas, né, dentro do laboratório, já tem bastante, mas assim, quando a gente vê que é feito já em seres vivos e tem os resultados, é ainda melhor, né? Mas falando desse assunto, kombucha e ressaca, sempre que a gente participa de feiras, falando do dia a dia, que eu sempre digo para vocês que a ciência vem para comprovar o que a gente já percebe. Para quem tem essa percepção, para quem lida com a kombucha todos os dias, já sabe como são os benefícios mesmo, como as pessoas já nos trazem os resultados. E a gente faz muita feira com a Fermentarte, né? E nas feiras, muitas vezes são feiras longas e são feiras que tem ali a praça de alimentação, que o pessoal vai para beber, são feiras festivas, né? Então as pessoas geralmente bebem bastante. Até a gente, quando vai em alguma dessas feiras, a gente também faz os drinks de kombucha e tem a versão sem álcool e tem a versão com álcool também. E quando às vezes no outro dia de manhã, que as feiras geralmente duram ali bastante tempo, fica das 10 horas da manhã até meia-noite, 1 hora da manhã,
E aí o pessoal que frequenta todos os dias vai no outro dia de manhã e eles brincam, o pessoal da feira, que o box mais frequentado é o da Fermentarte, porque todos os dias de manhã o pessoal vai lá para tomar kombucha para melhorar a ressaca. E todos dizem ser quase que imediato ali, toma e já sente tipo, revive, revigora, né? Tem aquela sensação boa de melhora ali, quase que imediato. E eu sempre brinco, não, tem que tomar antes e depois. Tem que tomar antes e depois, tem que ser diário. Mas eu já sinto isso no dia a dia, né? Nas feiras, com os clientes, as pessoas já relatam isso. E aí a ciência, né, vem aqui para nos mostrar isso de forma científica, através das publicações. Então essa publicação, esse autor, se eu não me engano, é da Coreia, tá? Ele faz um teste da kombucha com as bagas, que eles falam que é aquela frutinha do ginseng. Achei muito interessante, tá? E nós vamos ver aqui ela, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês a capa, o título, para vocês verem. Tá aí em português e inglês, como eu sempre digo para vocês, os meus alunos lá da Arte da Kombucha, eles têm acesso lá no Telegram, e eu sempre coloco em inglês e em português, porque o português eu faço uma tradução automática ali no Google Tradutor, então ele às vezes não fica muito boa a tradução automática, concordância, então eu gosto de colocar em inglês também, às vezes dá uma desconfigurada. Então para todo mundo que é meu aluno, tá lá as duas versões desse artigo novinho, fresquinho, para vocês terem acesso. Então ele chama Efeito do Alívio da Ressaca, para vocês verem o português, a tradução. Efeito do Alívio da Ressaca da kombucha de ginseng berry, que seria essa frutinha, essa frutinha do ginseng, fermentado por Saccharomyces cerevisiae e Gluconobacter oxidans em modelo de células e camundongos tratados com etanol. Então essas células são células humanas e os camundongos também foram tratados com etanol durante um período e depois foi ali colocado para eles o extrato ali de kombucha. Para quem está chegando agora, eu vou aqui me apresentar, falar para vocês. Meu nome é Nara Mendes, sou engenheira de alimentos, trabalho com consultoria há 15 anos, faço registro kombucharias e empresas, indústria de alimentos e bebidas no mapa, também faço rotulagem. E para quem tem interesse de aprender mais sobre kombucha, tanto me segue aqui no Instagram e também me segue no YouTube. Para quem está aqui e não me segue no YouTube ainda, me segue no YouTube e ativa o sininho para toda vez que eu publicar alguma coisa, vocês serem avisados. Ativa o sininho aqui do Instagram e lá do YouTube também, tá bom? Assim vocês me ajudam a estar sempre aqui postando coisas, né? Porque a gente tá aqui, quem publica conteúdo, né? Produtor de conteúdo, o que vocês mais podem fazer pra gente é seguir, compartilhar. Pega o vídeo, compartilha lá no seu WhatsApp, na sua rede de amigos. Isso nos ajuda muito a divulgar o nosso trabalho, que a gente está aqui, né, dedicando o nosso tempo para vocês. Então não deixem de curtir, compartilhar e me seguir nas redes sociais aí. Lá no YouTube está Conquali, que é K de kombucha, né, K-C-Q-U-A-L-I, Conquali, quali de qualidade, tá? Ou se digitar Nara Mendes na busca também, acredito que vai me encontrar. Então não deixe de me seguir nas redes sociais, ok? E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o artigo. E para quem quiser fazer parte da comunidade Arte da Kombucha, entre em contato através do direct, tá? Para fazer parte tanto do Instagram de alunos, como também do Telegram, que é um bônus. Tem todos esses artigos e muito mais. Todos os artigos que eu trago aqui, eu coloco em primeira mão lá para os alunos, para eles estudarem, para deixarem as dúvidas. Então não deixe de fazer parte, tá bom? E adeus ressaca! Eu vou compartilhar aqui com vocês. A primeira parte
Hoje eu quis colocar aqui para vocês um pouquinho do que o álcool pode fazer. O álcool em excesso, lógico, né? Que a gente não está aqui falando de pequenas quantidades, igual nós falamos na semana passada, sobre o álcool, mas a gente está falando o excesso, né, do álcool, aquele excesso do álcool que causa ressaca, causa mal-estar. O que ele pode estar fazendo aí no nosso organismo? Acho que eu vou tirar os comentários para ficar mais fácil de ler, até mesmo para vocês lerem, eu acho que é mais interessante, né? E aí no final eu abro para perguntas se vocês quiserem, tá? Então, o que acontece com o organismo quando a gente ingere o álcool, né? O cérebro, ele afeta o sistema nervoso cerebral. No fígado, ele altera a produção de enzimas, mudando o ritmo do metabolismo. No coração, ele libera adrenalina. No estômago, ele irrita as mucosas do estômago e do esôfago. E nos rins, ele tem um efeito diurético do álcool que acaba por sobrecarregar os rins. Então, ele faz toda essa bagunça aí no nosso corpo. Eu vou escolher outro aqui. Nessa primeira parte que fala aqui do artigo, ele fala justamente sobre esses malefícios do álcool, né? Então, o álcool ele é absorvido pelo corpo e metabolizado em acetaldeído e nicotinamida adenina dinucleotídeo, que é o NAD, NADH. Essa abreviação, vocês vão ver às vezes no artigo como um todo, que ele faz todo o estudo baseado em inibir, né, esses metabólitos aí, né, pelo álcool hidrolase e álcool desidrogenase, que é o ADH. O acúmulo de acetaldeído causa ressaca, que inclui sintomas como dor de cabeça, náusea, vômito e diarreia, toxicidade hepática acelerada, dano hepático e acúmulo de gordura. Então é isso que esses metabólitos, né, causam no nosso corpo quando você está ali de ressaca. O NAD, ele é oxidado para produzir as espécies reativas de oxigênio, que é considerado ROS, que é abreviado ROS, R-O-S. E radical hidroxila, que é o H, e os ânions radical superóxido, que induzem danos oxidativos e interrompem o sistema oxidante. Então, o que acontece no nosso organismo? Quando você bebe o álcool ali, ele impede, ele induz esses danos, né, oxidativos que interrompem o sistema antioxidante. Então, dá uma paralisada ali e você não produz esse sistema antioxidante que é tão importante para o nosso organismo. E a produção excessiva de ROS, né, que é essa espécie reativa de oxigênio, causa danos à proteína e DNA, morte celular, danos a tecidos e órgãos, envelhecimento e várias doenças. Além disso, o estresse oxidativo induzido pelo etanol nos hepatócitos desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de doenças hepáticas alcoólicas, né? Assim, você tem aí várias doenças que são hepáticas ali, como a cirrose, por exemplo, né? Então, ele faz uma introdução e aí ele fala, né, o autor, ele fala que ele tentou aumentar a biodisponibilidade dos ingredientes ativos das bagas de ginseng, preparando ginseng berry kombucha, que seria uma kombucha com essas frutinhas do ginseng. Vou mostrar ela para vocês. Eu não sei se vocês têm conhecimento do ginseng, como que é a planta, se vocês já conhecem essa frutinha, mas é uma ótima ideia até para fazer uma saborização aí de kombucha. Então, kombucha é uma bebida fermentada com uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras, o SCOBY, pela adição de açúcar e extrato de chá verde ou preto. A kombucha é conhecida por promover a desintoxicação e recentemente começou a ser amplamente consumida nos Estados Unidos e na Europa. Os metabólitos de fermentação e a atividade fisiológica da kombucha dependem do substrato de fermentação, micro-organismos do SCOBY, aditivos e métodos de fermentação. Então, tudo que você coloca ali, tipos de chá, o tipo do açúcar, quantidade de açúcar, né, o substrato, vai modificar a fermentação e a gente sabe disso. Então, deixa eu ativar aqui novamente os comentários.
Então, gente, o que que ele diz aí? Que o álcool faz muito mal, né? Tem todos esses efeitos no nosso organismo, não é só no fígado, né? Existe fígado, rim, esôfago, né? O cérebro, né? Ele fala ali dos efeitos nos neurônios também, que ele vai falar aqui pra frente. Então, o excesso do álcool causa todo esse tumulto no nosso organismo, né? E aí, ele fez esse teste, fez essa pesquisa, né, com o ginseng, a frutinha do ginseng. O ginseng em si, aqui no Brasil, até que ele é bem conhecido, né? Agora, essa frutinha do ginseng, alguém já conhece? Coloquem aqui pra mim se vocês conhecem essa frutinha do ginseng. Ela é vermelha e eu não sei o sabor porque eu nunca experimentei, mas ela tem um poder excelente, ela já foi pesquisada em outros artigos, tanto que na discussão ele traz esses artigos que essa baga essa flor, essa fruta do ginseng já tinha sido analisada para ressaca e outros também, ela também é boa para a pele, eu fiz uma pesquisa rápida sobre ela tem outros benefícios, né? O ginseng aqui no Brasil ele é usado para também como funcional, né? Para várias coisas boas. Então, vocês estão falando aqui que não conhecem. Eu vou mostrar para vocês. Olha, a raiz ou rizoma é o ginseng. Ele é muito parecido com o gengibre. Se vocês verem aí, ele é muito parecido com o gengibre. E aí tá as frutinhas do ginseng, né? E então assim, o que seria interessante às vezes porque eu nunca encontrei para comprar aqui no Brasil. O ideal seria plantar esse ginseng, né, para você ter essas frutinhas aí para fazer a saborização. A raiz em si, né, o rizoma, ela é muito boa também. Tem inúmeros benefícios, né? E no artigo até ele fala sobre todos os benefícios que a raiz por si só, o rizoma por si só tem. Só que ele fala que eles foram analisar as frutinhas mesmo, porque as frutas desse ginseng, ele tem já esse poder de melhorar os sintomas da ressaca. Já tinham tido artigos. E aí o que ele resolveu fazer? O autor resolveu pegar a kombucha, ter a kombucha como base, deixa eu parar aqui, ter a kombucha como base para aumentar, potencializar os benefícios. Então, o que a gente vê aí na maioria dos artigos que eu estou trazendo aqui para nosso estudo, a maioria, quando faz a kombucha gosta de fazer as pesquisas da kombucha com outro extrato, né, com outro tipo de erva, folha. Por quê? Porque a kombucha tem esse poder de potencializar o benefício do que está ali em questão. Então, o que a gente vê na maioria dos artigos, por exemplo, no artigo que eu trouxe aqui para vocês, acho que umas 2-3 semanas atrás, trazia sobre os benefícios da kombucha com a clitora ternátea no emagrecimento, né? E também teve outras ali com a kombucha utilizada com outros tipos no combate ao câncer. Então, aliar a kombucha com outros tipos de ervas, plantas medicinais, com frutas, teve um que eu trouxe para vocês também com as frutas vermelhas, né, para a pele. Então, a kombucha ela está sendo utilizada como essa base. Olha como a kombucha é importante, né? Para quem aí não quer usar e acha kombucha só recreativa, ótimo, use recreativamente. Mas eu gosto muito de estudar essa potência que é a kombucha. Quando você começa a ler, a estudar, é um caminho sem volta, porque você quer saber mais e mais, você quer saber todo esses benefícios que a bebida pode te dar. E a ciência vem para mostrar isso, né? Que a kombucha ela pode ser base para várias outras tipos de fermentações, ela vai potencializar o que você adiciona aqui. E isso, todos esses artigos que eu venho trazendo para vocês, eles usam a mesma frase, que a kombucha potencializa
o poder antioxidante, o poder anti-inflamatório, ela potencializa a ação anticâncer, nas outras coisas que adiciona. Então a kombucha tem esse poder de aumentar, de melhorar. Olha que incrível! Alguém já conhece outra coisa que faz isso? Kombucha. Kombucha é maravilhosa. É incrível a nossa kombucha. Então aqui na discussão eu vou tirar aqui os comentários para vocês lerem e eu também, né? Aqui ele fala na discussão que o álcool afeta o sistema nervoso central e causa alterações fisiológicas e comportamentais. O álcool suprime as funções do sistema nervoso central, incluindo a supressão de neurônios excitatórios e neurônios inibitórios. Olha que interessante isso, que eu falei para vocês, ele afeta aqui, né? Na sensibilidade ao álcool, comportamentos excitatórios são induzidos pela supressão de neurônios inibitórios e comportamentos sedativos são induzidos pela supressão de neurônios excitatórios. Durante o estado de ressaca, aparecem diminuição na atividade, flutuações de temperatura, comportamentos semelhantes à ansiedade e distúrbios da percepção da dor. Esses autores relataram que a administração do extrato de ginseng vermelho coreano melhorou os comportamentos relacionados à ansiedade induzida por etanol em ratos e inibiu a secreção de hormônio do estresse, como corticosterona. No presente estudo, a administração do GBK, que seria kombucha, berry, ginseng, né, das bagas ali do ginseng, das frutinhas, minimizou as alterações comportamentais conforme analisado pelo teste BBT e EPM 30 minutos após a administração de etanol. O GBK, que é a kombucha, né, de ginseng, diminuiu efetivamente as alterações comportamentais induzidas pelo etanol, reduzindo os metabólitos causadores da ressaca por meio de sua ação antioxidante. Olha que incrível! Então, o álcool, ele traz toda esses distúrbios, né? Eu acabei colocando ele muito para cima aí. Então, ele causa todos esses distúrbios aí no nosso organismo. E esse extrato de kombucha com essas frutinhas do ginseng tiveram esse efeito. Aí ele fala, o efeito de alívio da ressaca no GBK parece ser devido a um aumento do conteúdo de polifenóis e ginsenosídeos. Ele fala o princípio ativo do ginseng de ginsenosídeos. Então, ele aumenta essa quantidade durante a fermentação. Estudos anteriores relataram que o teor de polifenóis em produtos naturais como chá preto, chá verde e bagas de ginseng, que é essas frutinhas, usado na produção de kombucha é aumentado pelo processo de fermentação, resultando em aumento da atividade antioxidante. Olha que incrível! Da mesma forma, descobrimos que a fermentação aumentou a atividade de eliminação de radicais de GBK durante a fermentação. À medida que o teor de substâncias fenólicas no extrato aumentava, a atividade de eliminação de radicais de ABTS e DPPH aumenta e a atividade de eliminação de radicais é aumentada pelo conteúdo de substâncias hidrofílicas ou hidrofóbicas contida na amostra. Neste estudo, o GBK mostrou uma maior atividade de eliminação do radical do que o radical ABTS, mas a tendência de acordo com o tempo de fermentação foi semelhante. Essa diferença na atividade de eliminação de radicais parece ser devido aos vários conteúdos de ginsenoside contidos no GBK. Nesse estudo anterior, confirmou que a fermentação de bagas de ginseng
pela Saccharomyces, aumentou o teor total de polifenóis, especialmente ácido gálico, ácido 3,4-dihidroxibenzoico e ácido clorogênico. Esse ácido clorogênico, gente, esses dois últimos ácidos, eles são muito conhecidos como ácidos muito antioxidante. Então, eles têm um poder antioxidante já muito conhecido através de outros estudos. Acabou que eu fiquei em cima, né, da conclusão também. Então, o que o artigo conclui? Que o GBK inibiu efetivamente o estresse oxidativo induzido pelo etanol e protegeu contra danos aos hepatócitos, que seria ali do nosso, as células do nosso fígado, por meio da regulação positiva da via de sinalização NRF2 KEAP1. Além disso, a administração de GBK, que seria a kombucha de berries ginseng, suprimiu as mudanças comportamentais induzidas pelo etanol e regulou a atividade das enzimas envolvidas no metabolismo do álcool para aliviar a ressaca. Assim, o GBK pode ser usado como uma bebida para aliviar a ressaca. Além disso, é necessário verificar a eficácia do GBK por meio de ensaios clínicos, bem como estudos adicionais para identificar a interação entre a atividade das enzimas envolvidas no metabolismo do álcool e o princípio ativo esperado do GBK, usando compostos únicos de ginsenosídeos. Então, gente, vejam que incrível, ele fez todo um processo com as frutinhas ali do ginseng. E isso também surge ali para quem produz em casa, para quem comercializa, né? Você ter kombuchas funcionais é muito interessante, né? Mesmo você não podendo alegar segundo a legislação, mas você saber que você está produzindo uma kombucha ali que vai ter uma função específica, né, na sua família, em você, nos seus clientes. Então isso é muito interessante. E essa frutinha do ginseng, ela tem esse poder muito eficiente, foi muito eficiente na ressaca. Mas a kombucha em si já foi estudada inúmeras vezes também, e ela tem esse poder, e como eu falei para vocês, a experiência já me leva a saber que a kombucha tem realmente essa eficiência no alívio imediato da ressaca. E ali no artigo ele coloca as dosagens que foram utilizadas e o tempo, né? Ali ele fala até que foram 30 minutos após a indução. Vejam que interessante, né? Você tem essa reação quase que imediata do organismo, a resposta do organismo quando você ingere. No caso desse foi uma kombucha com esse extrato, né? Com esse mix dessa fruta, né? Do ginseng. Mas a kombucha é incrível, a gente pode usar ela de várias formas, de várias estratégias. A gente pode usar a kombucha sim como forma recreativa, adoro você brindar com uma kombucha, né? Você fazer um drink com a kombucha, você fazer um shot de manhã com a kombucha. A kombucha é muito versátil, né? Você pode usar ela desde manhã fazendo um shot ali, você adicionando o ginseng, adoro colocar ali o ginseng, o pozinho do ginseng Panax ali de manhã para você fazer um shot, você tomar ali de uma vez. E você fazer também o uso nos seus intervalos, no lanche da manhã, no lanche da tarde. Você fazer o uso também como não recreativo. Quantas pessoas são viciadas mesmo em refrigerante e precisa do gás? Acho totalmente ok você fazer um substituto do refrigerante ali com as refeições, se você é uma pessoa que tem o hábito, né, de beber algo que seja kombucha, então, né? Então a kombucha ela é muito versátil, ela é muito incrível, ela tem todo esse poder. Nesse artigo que a gente estudou hoje, ele veio, né, para mostrar como que a kombucha pode ser utilizada com essa frutinha e também ter esse efeito de anti-ressaca. E a kombucha por si só, ela já vai ter esse efeito. E o que o estudo quis promover
foi essa potencialização, você potencializar o poder dessa frutinha e da berry de ginseng, para você ter um efeito como se fosse um medicamento mesmo, né? O uso dele seria para você fazer um estudo clínico, para você fazer um medicamento à base dessa fermentação do ginseng. Não é incrível isso? É incrível. Então, gente, a kombucha tem muita coisa a nos ensinar, muita coisa a mostrar ainda, e eu espero que todos vocês aí façam bom uso da kombucha, façam uso em todos os momentos aí de kombucha, e um brinde para todo mundo. Tem alguma dúvida sobre o artigo? Querem deixar aqui o que vocês querem ver aí para a próxima segunda científica? Não deixem de colocar aqui as suas impressões, o que vocês querem saber, as suas experiências com a kombucha, que você já sentiu algo, se você já tomou a kombucha aí depois de ter bebido, o que você sentiu, não deixe de colocar aqui nos comentários, tá bom? Que vai ser muito útil para todo mundo que vê o vídeo, vê os comentários. E muito obrigada, tenham uma boa semana, curtam bastante, bebam bastante kombucha. Muito obrigada, beijo!